Agora, em relação a esse negócio do público, só para dar a informação completa, né? O STJD cassou a liminar um pedido de 17 clubes. O Cuiabá, o Flamengo e o Atlético Mineiro não estão assinando esse pedido de cassação da liminar, mas nesse momento está suspenso o público até o dia 28, que é quando tem uma nova reunião para tratar disso no STJD. E aí, Sormani, eu vou jogar uma pimenta aqui. Eu vou jogar uma pimenta aqui e vou te passar a palavra, Sormani. Eu fico, assim, meio dividida porque é isso, né? A gente tem toda a questão sanitária, tem toda a questão de exames, de se vai ser respeitada a regra, muita gente sem máscara. Eu tenho muitas dúvidas em relação a isso. Mas será que se o público tivesse liberado em São Paulo, se o governo de São Paulo tivesse liberado o público, não ia perder muita força esse manifesto? Porque aí provavelmente seriam mais 4 clubes que iam ter que pensar 2 vezes. Mas aí, Dani, é a questão de conjecturar. Eu não sei. Não sei te dizer isso. Não sei. Eu não posso responder essa pergunta. Não faço ideia de qual seria o comportamento dos times de São Paulo se aqui fosse possível o comparecimento de público no estádio. Agora, o que me chama a atenção é a incompreensão do Renato Gaúcho em relação ao tema. Ele fala o seguinte, abre aspas, sou a favor da volta do torcedor ao estádio, fecha aspas. Não é essa a discussão. A discussão que se tem nesse momento, que se trava nesse momento, é por que tem público no jogo do Flamengo e nos demais não tem. É essa a discussão, Renato. Ninguém está discutindo isso. Aí, mais para frente, ele se contradiz. Ou seja, na verdade, ele toca no ponto e diz o seguinte, se tiver que acabar com o público, que se acabe em todos os jogos. Exatamente. E o contrário também é correto. Se tiver que ter público, que tenha em todos os jogos. E não só no jogo do Flamengo. A discussão é essa, Renato. A incompreensão do Renato me chama atenção. E isso que me chamou a atenção. Ninguém está discutindo agora, nesse instante, os clubes não discutem se tem que voltar ou não por conta da pandemia. Ninguém está discutindo isso. O que se discute nesse instante, eu, por exemplo, acho que não deveria ter. Mas não é essa a discussão, torno a dizer. A discussão é, por que se tem jogo com o torcedor quando o Flamengo entra em campo e não tem nos outros? Essa é a discussão, Renato. Essa é a discussão. Entendeu? Então, se tiver que voltar, que volte para todo mundo. Se não tiver que ter torcedor, que ninguém tenha. Então, se Santa Catarina, como estava dizendo o Pedro Ivo, né, no Sport Center anteriormente, não tiver torcedor, foi o último estado a liberar, vamos esperar. Porque o futebol não é a principal questão mundial nesse momento. A principal questão mundial é a pandemia. Então, vamos respeitar Santa Catarina. Ou vamos respeitar Recife, ou vamos respeitar Goiás, ou São Paulo, ou Minas, ou Porto Alegre, sei lá, ou a Bahia, ou Pernambuco. Então, há que se ter um respeito. Respeito. A pandemia diminuiu no Rio a ponto de ter torcedor no estádio? Digamos que sim, não é verdade. Não é verdade. O Rio de Janeiro aí já é uma outra vetor, questão. O Rio de Janeiro é hoje o principal vetor nessa variante Delta. Mas tudo bem, deixamos isso para lá. Mas suponhamos que o Rio de Janeiro fosse hoje um estádio onde, olha, faz 5 meses que ninguém morre no Rio por conta do coronavírus. Mas está morrendo gente ainda em Salvador, na Bahia. Então, em nome da isonomia, da igualdade, nós vamos esperar Salvador chegar a esse ponto. E nós chegamos. Então, não tem lá, então não podemos ter aqui também. Essa é a questão. Essa é a questão. E o Renato não entendeu. Não, tá, eu entendi a sua questão, mas o que eu tô colocando aqui, por que eu falei dos clubes de São Paulo, né, porque é o seguinte, a sensação que dá é que cada um tá pensando só em si, porque o Galo já abriu mão de assinar esse documento, porque já disse, tô brigando pelo título do Campeonato Brasileiro. E aí eu coloquei São Paulo porque são 4 times com força, né, porque a gente tá olhando lá pra cima, tem o Palmeiras ali também, Facincani. Eu tô colocando isso, o Bragantino aí também. Eu tenho um medo... Os 5, muito bem lembrado. Porque... tá bom, os 5. Porque até me perdi aqui no que eu estava dizendo, Facincani, me ajuda aí. Porque eu digo assim, um esvaziamento disso, com cada um pensando só em si. Com cada um pensando só em si, porque parece que já está ficando esvaziado. E aí a gente entra numa outra questão. Na Inglaterra, por exemplo,
foi liberando de acordo com as autoridades sanitárias de cada local. E aí eu não estou entrando aqui na questão de se é certo ou errado. Estou entrando na questão de como tem sido pelo mundo. Bom, pelo mundo funciona a vacinação, pelo mundo funciona a estatística do avanço justamente desse tipo de manobra contra o Covid-19, os números são favoráveis, coisa que aqui no Brasil ainda não é. Está caminhando, mas não está num momento em que eu julgo ser seguro. E o Renato joga responsabilidade para outras coisas, porque tem show, porque tem bar aberto, porque tem isso, aquilo. Eu também não concordo com isso também. Também não acho que deveria estar tão aberto dessa forma, né? Não o horário de funcionamento, mas com os níveis em que eu tenho acompanhado, né? Muita gente lá no Gomão, abriu de uma vez e dane-se. E não se cobra nada. Eu tenho visto diversas imagens assim, de locais, de bares, de restaurantes e tudo mais, completamente abarrotados de gente, e protocolo foi, né, pro limbo, entendeu? Então, eu sou completamente contrário a isso. Acho que você pode abrir o restaurante, você pode abrir a circulação das pessoas, mas com os devidos cuidados, ponto. Não é restringir o horário, porque aí você aglomera mediante a uma proporção de horário, aí tá errado. Eu sempre fui contra restringir horário. Eu sempre fui favorável você manter o horário, desde que com uma circulação de pessoas um pouquinho mais controlada, né? Aí você consegue destrinchar, você diminui com que aquele período seja mais aglomerado, porque todo mundo vai querer estar naquele mesmo local, naquele mesmo horário mais curto, e a situação, claro, vai se tornar insustentável, né? Como a gente viu que se tornou insustentável aqui no Brasil, né? O grande erro foi esse. Enfim, mas eu não vou aqui ensinar protocolo para ninguém, porque nem é minha presunção entrar nesse tema. Só tô dizendo que eu trabalho com números, e para mim eu me sentiria muito mais seguro para conversar sobre esse tema com a população brasileira, com pelo menos 70% dela com 2 doses de vacinação completa. Aí a gente está entrando no mundo ideal, Dani, né? Com certeza era muito melhor, Zé, entrar com todo mundo vacinado, porque deveria ser assim, cuidados. né, Dani? Não tem como não pensar assim. Não tem como. Ou seja, para mim, o público no futebol, ele pode voltar em 2022. Não tem problema nenhum. A partir de janeiro, vamos discutir.